E no clamor da madrugada de hoje, eu peço a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a sua presença aqui no meu quarto de guerra e no meu particular com o Senhor, para que o Senhor esteja de maneira poderosa ouvindo a voz do nosso coração. E assim, durante todo o dia, possamos meditar na palavra que está em Provérbios, capítulo 25. Estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Como o céu é elevado e a terra é profunda, assim o coração dos reis é insondável. Retire a escória da prata, e o ourives terá material para produzir um vaso. Retire os ímpios da sua presença, a presença do rei, e o seu trono se firmará com justiça. Não se engrandeça da presença do rei, nem reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei diga: suba para cá, do que ser humilhado diante de uma autoridade. O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará depois de tudo, se o seu próximo o envergonhar? Resolva a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa, para que aquele que ouvir isso não o envergonhe e você jamais se livre da sua má reputação. A palavra proferida no tempo certo é como maçãs de ouro incrustadas em uma escultura de prata. Como um brinco de ouro ou enfeite de ouro puro, é a repreensão do sábio a quem se dispõe a ouvir. Como o frescor da neve na época da colheita, é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo dos seus senhores. Como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e o passe a odiar. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda, assim é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Como o dente estragado ou o pé deslocado, assim é a confiança do desleal na hora da dificuldade. Como tirar a própria roupa em um dia de frio, ou derramar vinagre em uma ferida, assim é cantar com o coração entristecido. Se o teu inimigo tiver fome, dele o de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazei isso. Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Melhor é viver em um canto sobre o telhado do que dividir a casa com uma mulher briguenta. Como água fresca para a garganta sedenta, assim é a boa notícia que chega de uma terra distante. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Senhor querido, Pai de poder, é o Senhor que nos ensina cada vez mais a entendermos a tua palavra, porque o Senhor é um Deus que nos ensina sem vício, sem máculas, sem más intenções, porque o Senhor é um Deus verdadeiro e poderoso, porque o Senhor é um Deus fiel, maravilhoso, majestoso, príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus forte. Eu peço
Que nesta madrugada o Senhor esteja nos ensinando, esteja endireitando os nossos passos na terra, para que nós aprendamos a lição com sabedoria, tendo controle dos nossos próprios comportamentos, com autocontrole, com paciência, com retidão, com domínio próprio. Que tenhamos o controle das palavras quando nós falarmos em cada momento da vida. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que age com calma nas nossas vidas, sempre com sabedoria vinda do alto. Por isso eu te peço, Pai, que nós tenhamos o entendimento de aceitarmos o conselho dos sábios, embasados na tua palavra. Peço, Senhor, em o nome de Jesus, que o Senhor esteja colocando a verdade e a justiça diante dos nossos olhos. Porque o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus como um tesouro de sabedoria sobre as nossas vidas. É o Senhor que nos dá vários aspectos da nossa vida, no nosso dia a dia, e nos permite visualizar as nossas condutas quando olhos humanos estão perto e quando os olhos humanos não estão perto. E como o Senhor é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, é o Senhor que sabe de todas as coisas. É o Senhor que tudo ouve e tudo vê. Senhor, em o nome de Jesus, eu te peço, Pai, nos abençoa com a sabedoria poderosa da tua palavra. E que nós não envergonhemos ao nome do Senhor com as nossas condutas. Que o Senhor faça com que nós enxerguemos tudo aquilo que te desagrada. E que tenhamos em nós o arrependimento para renunciarmos às coisas que são tão corriqueiras e que muitos de nós fingem ser normais. Quando estas coisas é que maculam a nossa integridade diante do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos livre e nos guarde de todos os ataques do mal. E que nós possamos entender que a sabedoria do alto do teu trono é perfeita. E que nós somos falhos e pecadores. Mas que o Senhor ama o pecador e não ama o pecado. E que nós tenhamos a plena consciência de que o salário do pecado é a morte. E que quando nós fazemos conscientemente coisas que desagradam ao Senhor, nós nos afastamos da nossa promessa e automaticamente nos afastamos do Senhor. E isso faz com que nós esfriemos na fé e que o medo, a insegurança, o pecado proporciona a cada um de nós a fraqueza, a fragilidade e a brecha que faz com que o inimigo alargue suas estacas diante das nossas fraquezas conscientes. Que em o nome de Jesus tenhamos a segurança naquele que não dorme, naquele que não perde nenhuma batalha, e que saibamos que com Cristo somos mais que vencedores e que o Senhor não nos deve nada, mas nós devemos a nossa retidão àquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus te abençoe, que possa te ungir nesta madrugada do topo da tua cabeça, a planta dos vossos pés, e que você e eu tenhamos vários testemunhos com riquezas de detalhes, porque estamos sendo forjados nesses últimos dias, e a forja é dolorida, mas é recompensada quando nós honramos ao Senhor nas nossas atitudes. Que em o nome de Jesus, este clamor seja guardado, envolto do sangue poderoso do Senhor, que é puro e imaculado. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus.